Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Então, ao invés de gravar um vídeo todo sobre Código da Vinci, eu vou fazer um vlog. Espero que vocês gostem. Bom, o livro começa com o professor Robert Langdon. Ele é um simbologista. Ele está em Paris para dar algumas palestras sobre, enfim, o trabalho dele. E ele tinha marcado um encontro com o curador do Museu do Louvre. Só que, tarde da noite, ele recebe uma ligação da polícia pedindo para que o professor acompanhe a polícia até o museu, porque o curador estava morto. E aí começa todo o mistério do livro, que acredito que esse mistério é o mistério principal, então ele vai durar as 400 e tantas páginas do livro. Porém, tem alguns outros mistérios que envolvem esse grande mistério. Então, a gente tem muita coisa oculta, a gente está começando a descobrir, eu tô na página 120, a gente está começando a descobrir o segredo sobre as pistas que esse curador deixou quando morreu. Ele deixou basicamente uma pista para a neta dele, pedindo para que ela se encontrasse com o Robert, para que juntos eles acabassem desvendando esse mistério. Eles ainda não entendem qual é o papel deles nessa história. Eles ainda estão descobrindo, mas já tá muito legal, gente. Tô amando. Uma das coisas que eu tô mais amando nesse livro é os detalhes que o autor dá de toda a cena, de todo o lugar. Ele tem muita riqueza de detalhes e não é do jeito que deixa a história chata, porque às vezes você coloca muito detalhe e o negócio fica chato. Ele faz de um jeito muito bom, que só deixa a história e o lugar em que se passa a história mais interessante. E o autor também trata muito da questão de questões religiosas envolvendo a igreja e de sociedades como a Opus Dei, que é uma sociedade bem controversa, no sentido de que eles têm coisas que não são consideradas corretas. Para quem não conhece, assim como eu não conhecia, a Opus Dei ela é uma organização que prega o catolicismo de uma forma bem conservadora, e há relatos de que eles fazem lavagem cerebral com os praticantes dessa doutrina. Também fazem coerção e um ritual, acho que a gente pode dizer assim, chamado mortificação corporal, que envolve autoflagelação, dentre outras coisas. E por conta desses relatos, ela traz muita polêmica. Mas o que eu gostei de ver no livro é que o autor expõe esses fatos, mas ele não toma nenhum partido. Nem ele, nem o personagem ou qualquer outro personagem. Até agora, a não ser aqueles que ele coloca como praticante da doutrina, eles sim tomam partido, falando que, enfim, a doutrina é completamente benéfica para eles. Tirando isso, mas aí eu entendo como uma posição do personagem que precisava ser feita, já que o personagem pratica aquela doutrina. Ele faz parte dessa organização. Afinal, se ele não defende a própria organização que ele faz parte, seria meio estranho. Mas até agora o que tá me deixando mais agoniada é mesmo o mistério.
Tá muito legal descobrir tudo com os personagens. E assim, gente, cada detalhe que eles dão sobre a carreira deles, sobre os detalhes que eles sabem sobre tudo no mundo, praticamente. É muito legal. Eu só fico assim, de boca aberta, pensando, vocês são geniais. O que é importante comentar com vocês é que o livro é dividido em diferentes pontos de vista. Cada capítulo vai tratar de um ponto de vista diferente. Então, a gente tem o ponto de vista do Robert Landon, que é o professor simbologista. A gente tem ponto de vista da Sophie, que é a neta do curador do museu que acabou sendo assassinado. A gente, às vezes, tem um ponto de vista do policial que está cuidando do caso. A gente também tem mais dois pontos de vista, que são do Silas e do Bispo Aringarosa. Os dois fazem parte da Opus Dei, aquela organização que eu comentei com vocês um tempo atrás. E os dois, o Silas e o Bispo Aringarosa, também estão atrás de pistas e atrás, efetivamente, do grande segredo que a sociedade secreta que o curador do museu fazia parte e guardava. É um segredo, assim, super... como é que eu posso dizer? É um segredo super bombástico que realmente abalaria a Igreja Católica, porque esse livro, não sei como são os outros livros desse autor, mas o Código da Vinci vai tratar muito sobre os segredos e sobre toda a criação da Igreja Católica. Vai tratar toda sobre a história de Jesus e o que foi, o que os simbologistas e historiadores consideram realmente verdade ou não. E tem muitos e muitos segredos. Gente, assim, quando eu acabar esse livro, eu quero pesquisar sobre o autor e como ele realmente criou essa história. Porque eu fico lendo, eu fico assim, meu Deus do céu. Eu não sei até que ponto o que ele escreve é realmente verídico ou não. E, assim, se for verídico, é muito bom. Se for coisa da cabeça dele, também é muito genial. Porque, gente, a cada segredo, a cada coisinha que tá ali infiltrada em coisas que a gente nunca percebeu na nossa vida, tá muito, muito, muito legal mesmo. Eu já tô na metade do livro, já consegui descobrir bem mais coisas sobre esse tal mistério que eles buscam. Tanto a Sophie quanto o Landon, tanto a Sophie e o Landon, quanto o Silas e o Bispo. E, lógico, os dois por motivo. As duplas por motivos diferentes. Mas é um segredo, assim, bem disputado. E eu não vejo a hora de saber sobre tudo. E ler mais livros desse autor, porque, meu Deus do céu. Outra coisa que eu acho muito importante ressaltar desse livro é a presença e a valorização feminina pelo autor e pela história em si. Aqui se fala muito de como nos tempos antigos, e antigos eu quero dizer bem antigos mesmo, as pessoas costumavam adorar o sagrado feminino, a Mãe Terra e tudo que era relacionado à mulher era visto como uma coisa sagrada e divina. E como isso, ao longo do tempo, como a imagem da mulher e a representação da mulher e a importância da mulher foi sendo denegrida, mais ou menos assim. E tem uma parte muito legal que eu vou ler aqui pra vocês, não é spoiler. E eu vou ler aqui pra vocês porque eu achei muito interessante. O Langdon tá explicando sobre isso pra Sophie e ele fala uma coisa. A época da deusa terminou.
O pêndulo havia mudado. A Mãe Terra tornou-se um mundo de seres masculinos, e os deuses da destruição e da guerra dividiram os despojos. O ego masculino passou 2 milênios espalhando o terror sem ser detido pela sua contrapartida feminina. O Priorário de Sião. O Priorário de Sião é uma outra organização que é super comentada no livro e é super importante na história, que eu não vou estar comentando muito agora, porque eu vou focar nessa parte do trecho. Mas mais pra frente eu explico para vocês o que é o Priorário de Sião. O Priorário de Sião achava que essa obliteração do sagrado feminino na vida moderna havia causado o que a tribo Hopi americana chamava de Koyaanisqatsi, eu acho que é isso, a vida desequilibrada. Uma situação marcada por guerras movidas a testosterona, uma infinidade de sociedades misóginas e um desrespeito crescente à mãe natureza. Fiquem aí com esse questionamento. Na verdade, fiquem com essa reflexão. Gente, essa é a minha última atualização antes de vir aqui comentar com vocês o que eu achei do livro todo. Estou na página 350, mais ou menos. O mistério avançou bastante. Eu tô quase no final já do livro e, obviamente, do mistério. Muita coisa foi descoberta, mas sabe quando você tá com aquela sensação de que ainda tem muita coisa pra acontecer? Ainda falta mais ou menos umas 70 páginas, quase 100 páginas, eu acredito. Mas eu não sei se sou eu que não quero que o livro acabe, então parece que ainda tem muita coisa pra acontecer, ou realmente o livro passa essa sensação de que ainda tem muita história pra rolar. Mas eu não acredito que vai ser aquele tipo de história que quando chega no final vai ser tudo muito acelerado. Parece que, sei lá, eu tenho a sensação de que vai ser uma história que vai terminar exatamente como e quando tem que terminar. Mas antes de eu vir aqui, definitivamente, falta eu falar o que é o Priorário de Sião. O Priorário de Sião é mais uma organização secreta que foi criada há muitos anos atrás para proteger o segredo de toda a história de Jesus, basicamente. É relatado que tudo que a gente conhece, toda a história do Novo Testamento e da Bíblia, como a gente conhece hoje, boa parte dela não é real, não é verdadeira. Esses relatos que estão na Bíblia hoje foram basicamente escolhidos a dedos para favorecer uma história que a Igreja Católica queria que fosse contada, e não o que realmente aconteceu. E o Priorário de Sião tá ali para proteger esse segredo, porque obviamente a Igreja Católica tá atrás disso, para destruir esses documentos e manter a verdade absoluta que ela construiu durante todos esses anos. E algumas pessoas, né, fazem parte dessa sociedade e sempre são escolhidos 4 grãos mestres para tomar conta desse segredo. Muita gente faz parte dessa seita, dessa organização, mas 4 pessoas dentro desse grupo são escolhidas para tomar conta do segredo. E, enfim, foi nisso que todo o livro começou, porque começaram a matar as pessoas que sabiam, os 4 grão-mestres, as pessoas que sabiam desse segredo. E agora a gente está tentando descobrir quem realmente está atrás desse segredo, se a Igreja Católica provavelmente está envolvida nisso, porque a Opus Dei está envolvida nisso. E a Opus Dei, como eu já disse, é uma parte do Vaticano. Mas a gente também tem ali uma duvidazinha de quem mais pode estar envolvido e por que eles que começaram a matar os grão-mestres
agora, o que esse momento tem a dizer, que só agora a igreja resolveu atacar o Priorado de Sião depois de tantos e tantos anos de. Como é o nome? Depois de tantos anos de trégua entre as duas partes. Oi, gente, são 11h15 da noite e eu acabei o Código da Vinci e vim comentar um pouquinho com vocês o que eu achei desse livro, dessa história toda, o que aconteceu. Bom, o que eu posso dizer para vocês sobre o Código da Vinci é que esse é um livro, assim, surpreendente do começo ao fim. Toda a construção da história, como eu já comentei antes, a história se baseia no mistério do que aconteceu, no mistério da morte do curador do Museu do Louvre, o Jacques Saunier. Não sei como é que se fala esse nome em francês, mas enfim. E é chamado o Landon e a Sophie, na verdade, entra ali no meio da investigação. Mas o Landon é chamado porque o Jacques deixou algumas pistas na morte dele. E chega a Sophie no meio da investigação e ela começa a desvendar as pistas junto com o Landon e eles começam a entender que tem muita coisa naquela história que eles não sabem desvendar e eles começam a tentar descobrir diversos segredos. E assim, é um mistério atrás do outro, cada capítulo tem um mistério e eu posso até... É que os capítulos são curtos, então a gente não sente muito. Mas se os capítulos fossem longos, teriam tipo uns 2 mistérios em cada capítulo. Pra vocês verem como é muito mistério acontecendo o tempo todo. Você acabou um mistério, já tem outro pra resolver. E isso deixou o livro muito bom. Deixou ele muito fluido. Não teve muito tempo ali pra ficar pensando em atitude, em problema de personagem, em consciência de personagem. Isso foi muito bom. E falando um pouco sobre personagens, todos são incríveis, assim, até aqueles que você começa não gostando no início, ao longo do livro, quase lá do meio pro final, você vai entendendo as atitudes que eles tiveram, todos os conceitos que eles têm, e isso vai te fazendo até gostar um pouco deles. Mas enfim, a gente tem diversos pontos de vista nesse livro. A gente tem basicamente ponto de vista de todos os personagens que aparecem na história. O que pode soar um pouco chato, mas na verdade eu acho que fez muito sentido para a história e ficou muito bom porque a gente pôde entender melhor esses personagens, entender melhor os motivos para aquilo que eles estão fazendo e ficou também melhor para entender o mistério todo que estava rolando. Todos tiveram um papel bem definido na história. Não teve nenhum personagem que você fala, não, ele colocou isso aqui para encher linguiça. Isso não aconteceu, o que foi ótimo. O livro basicamente vai tratar nesse meio desse mistério todo. Tem muito envolvimento, na verdade, se trata muito de envolvimento de símbolos e mitos e teorias sobre religião, tanto a religião cristã quanto as religiões pagãs. E se trata muito do mito de adoração à deusa, que era basicamente uma religião pagã antes do catolicismo se instaurar como uma religião definitiva em muitos países, muitos países. Enfim, mas o que eu achei interessante é que o autor tratou disso, claro,
até por ser um livro de mistério, em que você tem que investigar pistas, e você tem que tratar essas pistas, e ali a gente estava com 3 personagens que basicamente estudavam muito sobre mitos e histórias e, enfim, e códigos secretos escondidos em tudo, basicamente. Então, todo o tema religião foi tratado com muito, eu acredito que respeito e muita clareza. Não foi uma coisa muito passional, foi tratado com bastante teorias e fatos científicos, vamos dizer assim. Sempre que o assunto religião entrava em pauta, o que foi basicamente o livro inteiro, sempre foi tratado com fatos que aqueles personagens conheciam sobre aquela religião. Não sobre o que eles imaginavam que era, ou sobre a opinião deles sobre aquilo. Foi sempre apresentando fatos. E isso foi muito interessante. É claro que teve também o lado dos personagens mais religiosos. E foi muito legal, ao decorrer do livro até o final, ver a importância da religião para aquelas pessoas, o quanto eles acreditavam que o que eles estão fazendo é certo e o quanto quanto eles acreditam que aquilo é importante para as outras pessoas, para o mundo e que o quanto aquilo faz parte da vida deles e é basicamente a coisa mais pura e importante que eles têm na vida deles. Isso foi muito legal de se ver também e colocado de uma forma muito natural, sem soar negativa ou qualquer outra coisa do tipo. Enfim, o mistério vai se desenvolvendo loucamente, porque cada hora tem uma coisa nova. E a gente chega no final achando que não vai descobrir nada. Eu tive a sensação de que ainda faltava muita coisa para acontecer, mas foi chegando no final, essa sensação foi passando, porque a gente chega num ponto final, num ponto satisfatório. E eu acho que o livro terminou muito bem, cumpriu totalmente seu papel, me deixou muito angustiada, muito agitada, querendo saber o que estava acontecendo, o que ia se resolver aquilo. Então, eu amei, espero muito que vocês leiam. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, provavelmente sobre alguma série. Tchau, tchau!